Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bona Talks. Eu sou o Marcos Bonadies, mais conhecido como Bona, e aqui eu apresento estratégias que profissionais da AWS, Google, Microsoft e de outras empresas de TI estão utilizando para se tornar talentos extraordinários, para que você também possa se tornar um talento extraordinário. E o tema de hoje é como eu cheguei até aqui, desde o começo da minha carreira profissional em empresa até chegar a diretor sênior de vendas da Oracle, até atualmente criando a Prosper Academy, que tem como objetivo fazer uma mentoria para executivos e profissionais de empresas de TI para que eles se tornem talentos extraordinários. Eu vou começar aqui primeiro contando um pouco da minha família. Eu vim de uma família média-baixa, tá? Com meus pais e duas irmãs, e meu pai foi transferido de São Paulo para o Rio, minhas duas irmãs são paulistanas, e nessa transferência que ele foi lá para o Rio profissionalmente, aí eu nasci. Então eu sou um carioca, na verdade, apesar do meu bronzeado aqui. Mas de qualquer forma nós voltamos aqui para São Paulo, né? Migramos novamente para São Paulo aqui. Eu tinha uns 4, 5 anos e no comecinho ainda tinha o sotaque de Portão, Marcos, mas isso aí eu perdi naturalmente e acabei virando um paulistano aqui, brancão, como vocês podem ver, tá? E o início da minha carreira profissional, até antes mesmo de entrar numa empresa, de trabalhar efetivamente na área de TI, eu considero que uma coisa que eu fiz, que começou a despertar e desenvolver a minha liderança, minha dedicação, meu trabalho em equipe, foi o vôlei. Eu comecei a jogar vôlei na escola, depois eu fui até o Banespa, me federei, e eu entrei lá desde da categoria infantil, juvenil, e no começo da adulto também, jogando pelo Banespa na época de juvenil, e depois, ao mesmo tempo, convidado pelo adulto, então joguei um ano também pelo adulto, sendo juvenil, depois adulto. Joguei no colégio também, representando a escola. Então, e isso aí foi por muito tempo parte da minha vida, né, o vôlei. Então, eu acho que o primeiro passo meu, no sentido de despertar minha liderança, de desenvolver isso aqui, desse trabalho, como eu falei, em equipe, né, da dedicação, do compromisso com metas, etc., foi na parte do vôlei. Então, isso aí foi meu primeiro ponto, assim, de desenvolvimento grande aí que me ajudou toda a minha carreira profissional. Um outro ponto que, antes ainda também de entrar na carreira profissional efetivamente, né, mas começou a me desenvolver um lado assim de negócio, eu me lembro que eu ainda jogava vôlei e eu estava de férias, né, eu não trabalhava ainda, eu jogava vôlei e estudava, mas estava no período de férias, tanto do vôlei quanto da escola. E eu comprei eu me lembro se eram 3 apostilas desse tamanho, assim, cada uma, 3 apostilas sobre negócio, e eu fiquei durante as minhas férias inteiras dentro do clube lá do Banespa, tinha uma biblioteca lá grande, eu fazendo um resumo daquelas 3 apostilas gigantes, assim, procurando fazer um curso para poder ensinar para as pessoas. Olha só, puxa, eu não tinha nem... Quer dizer, eu tinha 19 anos, era um pouquinho, mas enfim, eu não tinha experiência ainda. Mas eu tinha essa vontade de entrar em negócio, de conhecer, de poder passar para as pessoas, de alguma forma agregar valor no negócio das pessoas. Então eu lembro que mesmo antes de trabalhar, eu entrei nesse ponto assim, você fala assim, puxa, uma pessoa de 18, 19 anos já entrar assim, já... né, querer fazer alguma coisa nesse sentido, nas férias, né? Então foi o primeiro ponto assim que eu me lembro que eu comecei efetivamente a entrar mais na parte de negócio, querer conhecer mais a parte de negócio, né? Aí efetivamente quando eu entrei no mercado de trabalho foi onde eu consegui, eu entrei numa empresa, uma grande empresa nacional, na área financeira, e eu trabalhei efetivamente então entrando na área de TI, né, na área de suporte, etc. E aí eu além da parte técnica, comecei a me desenvolver também, quando eu resgato essa história, eu percebo assim que tem muito de liderança também. Então, mesmo sem ter um cargo formal de líder, mas
de fato, eu exercia minha liderança, e junto a algumas iniciativas, eu puxava profissionais, eu me lembro, de puxar profissionais, de passar algum livro. Eu lembro de ter dado, inclusive, um livro sobre liderança para o meu gestor, né? Dei com cuidado e tal, porque eu achei que, né, eu gostava muito de ler sobre liderança, etc. Então eu vi que tinha alguns pontos que seriam legais que ele pudesse aprender também. Então eu acabei dando um livro para ele, eu me lembro nessa época. Então foi o primeiro passo dentro da carreira profissional que eu comecei a despertar mais fortemente essa parte de liderança. Depois continuei trabalhando em outro ponto também, dentro dessa parte de liderança e fortemente em negócio. Eu me dediquei a 3 pós-graduações, depois do meu curso na área de computação. Eu me dediquei aí em 3 pós-graduações. Então, primeiro na área de administração de empresas. Então, foi legal porque na área técnica, né, de computação, a gente tem coisas técnicas, mas fica muito fora de negócio. Como é uma coisa que eu gostava muito, então, naturalmente, isso foi me levando, né, muitas pessoas em começo de carreira, elas acabam focando muito na parte técnica, eu acabei focando muito mais na parte de negócio. Então, eu fiz uma pós de administração, tive uma visão muito boa de funcionamento geral de uma empresa. Depois eu fiz uma pós de finanças, eu estava trabalhando numa instituição financeira, né? E também conheci matemática financeira, estratégias financeiras, etc. Foi uma época muito, muito bacana também. E a terceira pós-graduação foi muito interessante porque eu fiz de marketing, né? Meio que completando um ciclo aqui de conhecimento de negócio, eu fiz de marketing. E aí foi uma coisa muito interessante, além dessas pós-graduações me aprofundarem em conhecimentos de negócio, o marketing especificamente me trouxe uma visão diferente. Enquanto em administração eu vi que você, em administração e finanças, você se estrutura e vai para o mercado, em marketing eu via justamente o oposto. Então, assim, sai da empresa, vai para o mercado, olha como é que estão as coisas, volta, estrutura o teu negócio para poder atender mercado. Então, essa foi também um período assim muito rico de aquisição de conhecimentos, de visão de negócio, de networking também, e dessa visão de marketing, de não só pensar dentro de casa, estruturar e ir, mas olhar o mercado, o que o mercado está precisando, onde é que tem oportunidades no mercado, para eu voltar e estruturar o meu produto, o meu serviço para poder levar. Então foi uma época muito rica aí. Outra época que eu destaco bastante, que ampliou muito os meus limites, foi uma viagem que eu fiz. Eu fiz uma viagem aí para fora, eu consegui licença de onde eu estava trabalhando, não remunerada, mas uma licença. Eu não tinha absolutamente nenhum recurso financeiro, eu acabei vendendo o carro, era o único bem que eu tinha, mas eu vendi o carro e fiquei 3 meses viajando. Fiquei a maior parte do tempo na Europa e um pouquinho nos Estados Unidos, mas viajando, mochila e ficando em albergue, buscando o seguinte, poxa, uma das coisas que eu buscava é o quê? Eu quero me testar, eu quero saber se eu consigo me virar, eu quero experimentar, me comunicar com outras pessoas com culturas diferentes, com idiomas diferentes. Então, essa foi uma primeira experimentação. Eu queria me testar. Será que eu seguro essa onda sozinho, né? Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo foi conhecer mesmo, né? Eu quero conhecer lugares, conhecer, como eu comentei, culturas, pessoas, trocar ideia. Então, o segundo ponto foi conhecer, ter conhecimento mais, ampliar os meus conhecimentos. E o terceiro é experimentar mesmo, né? Ter a sensação de repente, puxa, tá sozinho, tá eu mesmo me programando para, né? Eu me lembro até muito muito bacana isso aí também, eu tenho umas recordações muito bacanas, né? Eu tinha uma ideia de onde fazer, né? Contando um pouco da Europa, que foi a maior parte da viagem, eu fiquei mais ou menos 2 meses e uma semana, mais ou menos, no total de 3 semanas. Então eu tinha uma base que era em Portugal, que eu tinha uma tia, e aí eu planejei a viagem de fazer para a Europa toda e voltar para lá, né, para Portugal. E aí eu vi que eu fui numa época de outono, né, quase chegando inverno, mas eu fui em outono, foi outubro, novembro e dezembro. E então, como eu já ia cada vez mais no hemisfério norte, né, quanto mais para cima do hemisfério norte vai frio, então eu falei, poxa, se eu estou viajando no outono e a coisa vai tendendo aí
o inverno de lá, que vai esfriando. Então eu falei, deixa eu começar de cima, que agora está mais frio, que é o país mais frio normalmente, aí eu vou descendo para não sofrer muito no frio. E aí o que eu fazia? Então eu chegava, pegava o trem, comprei um Rail Pass na época, aí pegava o trem, super legal a viagem de trem, chegava definir algumas capitais e quanto tempo que eu ia ficar lá, então peguei as principais capitais da Europa e ficava em torno de uns 5 dias mais ou menos. E aí eu não perdia tempo no trem, eu viajava de noite para não perder tempo de deslocamento, né? Então eu estava me deslocando, mas estava dormindo, né? Então eu chegava até a próxima cidade, lá eu ia no albergue, tinha vaga e tal, ia no albergue e ficava, mas imediatamente, aliás, antes, que é interessante, quando eu chegava de trem na cidade, eu já pegava quais eram as próximas, né, horários de trens e tudo mais para o meu próximo passo, levava e ficava lá no albergue, passava os dias, andava, conhecia as pessoas e foi muito bacana essa experiência, tá, de conseguir estar realmente se virando sozinho, experimentando outras culturas, conhecendo pessoas, muitas vezes se conhecer algumas pessoas e aí ficando com a intuição mais apurada para conhecer, para saber em quem confiar, onde confiar mais ou menos, ou lugar e tudo mais. Então isso aí foi uma experiência muito bacana de estar fazendo. Então ia de trem, passar pelas cidades, fazia, tá? E voltei. Depois eu dei um pulo nos Estados Unidos e fiz basicamente a mesma coisa, só que num período muito mais curto, né? Então eu enxergo essa fase da minha vida também muito rica, que ampliou muito os meus limites, né? Eu vi lá fora coisas que de repente me abriram muito a cabeça, foi uma expansão de limites muito grande. Um outro ponto aqui, onde eu efetivamente tive o primeiro cargo de liderança. Então, um dos gestores, né, no caso um diretor de uma empresa, na primeira empresa que eu tinha trabalhado, eu mantive contato com ele, ele acompanhou o meu crescimento, de alguma forma a gente acabou virando um pouco amigo, né? E ele me chamou, eu fui me dizer, como a gente se via periodicamente, isso é até um ponto importante, né, da gente manter o nosso networking ativo, né? Então eu fiz isso de uma maneira natural, mas eu tinha uma pessoa que, puxa, gostava muito de mim e ele estava num cargo muito acima, né? E a gente se deu bem, enfim, acabei indo para outras empresas e tal, e ele estava numa outra empresa também, um grupo financeiro muito grande, nacional, e aí me convidou, ele acompanhou minha carreira, eu fui subindo e tal, e efetivamente me convidou para assim, criar uma área nova, coordenando essa área. Então foi minha primeira experiência de liderança em que eu pude, todo o conhecimento que eu tinha teórico, absorvido nessas pós-graduações e olhando um pouco as empresas que eu estava trabalhando, e eu sou estudioso de liderança também, olhando alguns líderes, mas aquilo tudo era uma teoria que eu colocava muito pouco em prática. E lá eu tive a oportunidade de coordenando uma equipe, de montar a minha própria equipe, de montar os processos da área, montar a estratégia da área, e coloquei isso aqui na prática, né? Eu realizei tudo aquilo que estava na minha cabeça, eu coloquei em prática, e foi assim uma experiência incrível também. Tá, um salto assim gigantesco na minha carreira, como líder e como profissional. E até foi tão bom essa experiência nessa empresa aqui que indicações que eu recebi, 2 indicações muito boas posteriormente, foram de profissionais que trabalharam comigo nessa empresa. Tá? Então esse é outro ponto também, da gente cultivar um network, e onde a gente estiver, fazer também um bom trabalho, né? Isso eu, de alguma forma, fazia naturalmente e isso gerou muitos frutos daí. Tá? O meu próximo passo profissional, em carreira, em empresa, foi entrar numa multinacional. Né? Em determinado momento da carreira, eu ouvi falar da SAP, eu ouvi falar de ERP, e que era o momento, e aí eu botei todos os meus esforços aí para falar, puxa, eu quero entrar na SAP. Então foi também assim, uma série de fatores, isso é bem legal, porque dá para perceber claramente que quando a gente está focado em alguma coisa, parece que a gente vai fazendo, lógico, não é focado e sentado esperando, mas as coisas vão ajudando a gente a realizar esse sonho, né, ou esse desejo. Então eu tinha lá, falei, puxa, eu vou entrar nessa SAP,
E aí eu consegui participar de um processo nesse AP, e a coisa estava um pouco demorada, tudo mais, e aí foi muito interessante porque eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa na Paulista também, de TI, até voltado para RP, uma empresa nacional, e estava participando do processo SAP e um processo também que me chamaram de um grande parceiro da SAP na época. E aí eu estava nos dois, né? E assim, quase fechei, eu estava praticamente pronto para fechar com o parceiro da SAP, né? Eu queria da SAP, mas isso aqui era uma opção e era um degrau, né? Mas assim, quando eu estava quase para fechar, a SAP me chamou e foi uma coisa assim, muito rápida, né? Então já chamou, já viu, o negócio foi, já passei por entrevista de RH, pelos testes e tudo mais, fiz a entrevista com o diretor e aí voltei para minha empresa que eu estava trabalhando na época. E estava lá na empresa trabalhando, eu lembro exatamente como é que foi o momento. Para mim foi assim, muito, muito emocionante, porque assim, era sair de uma empresa nacional para multinacional, entrar numa tecnologia de ponta que a gente está falando, eu tinha trabalhado em BI também de ponta, mas uma tecnologia que estava revolucionando, estava transformando muito o mercado, né? Saindo de todo aquele monte de sistema para ir para os ERPs e tudo mais, e eu estava sentindo uma coisa, muita falta, né? Como eu estava em empresas nacionais e eu já estava galgando cargos um pouco maiores, né? Em algumas empresas eu fui até o principal pessoa, técnico de TI, né, como foi o caso da Execplan, que era líder na época de BI, então eu era uma pessoa gerente da área técnica toda, né? Então eu sentia muita falta do quê? De estar com talentos, de estar com pessoas que eu pudesse estar trocando ideia. E assim, eu até falava, puxa, não precisa nem me ensinar, se eu estiver do lado só vendo vocês, né, outras pessoas, outros talentos, pessoas, né, que conhecessem mais do que eu pudesse estar trocando ideia, pudesse estar aprendendo só de olhar, para mim já estava ótimo. Eu sentia muita falta disso, né? Eu estava tendo que buscar esses ensinamentos, como eu falei, nas pós-graduações ou em alguns outros lugares. Até me lembro, vou fazer um parêntese aqui, que até um pouco antes disso aí, eu acabei copiando esse gestor aí que me convidou para ser líder, né, nessa primeira vez. Ele, conversando com ele e tal, ele comentou um negócio que me deu uma ideia. Eu copiei essa ideia dele, né, do seu Dutra, que foi o quê? Né, ele comentou de que tinha formado um grupo de trabalho, que trocava ideias, legal, ótimo. Eu falei, puxa, faz sentido, eu posso criar um grupo de trabalho. Aí o que eu fiz? Né, eu estou fazendo um parênteses, já volto lá para a história da SAP. Mas eu eu identifiquei outros líderes como eu, que estavam mais ou menos no mesmo nível que eu, que era uma liderança inicial, né, era um cargo na época chamado coordenador de uma área de tecnologia, e independente de empresa. Então eu lembro que tinha a Spawn, né, que é a Coca-Cola, tinha Bank of America, tinha uma empresa de petróleo também, eu já lembro, também americana, aqui, que não era Enron, era uma outra empresa de petróleo, Chevron. Enfim, eram 10 pessoas que eu consegui entrar em contato. Vamos fazer um grupo de trabalho, a gente faz dessa forma. Também tinha uma pessoa da Rex, que era uma indústria química da época, também tinha um profissional de lá, muito bom. Então, eu juntei esses 9 profissionais comigo, esses 10 cavaleiros, vamos dizer assim, e aí, periodicamente, a gente se encontrava, né? Começamos assim, cada período, cada encontro a gente fazia em uma empresa, acabou concentrando muito lá na SPAL, porque tinha COC, era uma empresa muito divertida, né? Da gente se ver, da gente conviver, tinha uma cultura tal, bastante inovadora, tal, muito bacana. Enfim, aí eu criei esse grupo de trabalho que era uma forma da gente periodicamente trocar ideias. Então, por exemplo, alguém conhece uma tecnologia disso aqui, né? Eu estou fazendo um trabalho para analisar essa tecnologia para a gente levar lá para a empresa. Poxa, ó, chegava alguém e falava, nossa, eu já fiz isso aqui, fiz uma análise, né? Isso aqui é legal, dá uma olhada nisso, aprofundava. Então, uma troca de ideias muito interessante, tá? Então, durante um tempo eu fiz esse grupo de trabalho, que era uma forma, né, eu fiz esse parênteses para quê? Era uma forma de eu suprir essa minha carência de estar trocando ideias com outras pessoas,
né, de áreas similares a mim, mas de pessoas que conhecessem mais do que eu, tá? Ou do mesmo nível que eu ou mais, né? E era o caso desse grupo aí, tá? E aí voltando para SAP, então foi minha primeira experiência de trabalhar numa multinacional, onde que eu pude conhecer como é que é a estrutura de uma multinacional, conhecer processos muito bem estruturados no nível mundial, né, a complexidade também, né, de tomada de decisão e etc. Mas, enfim, o que tinha de melhores práticas dentro de uma empresa de TI. Tá? E conhecer esse jogo todo, né, e também satisfazer aquele meu lado, né, eu chamo de role models, né, de pessoas que a gente pode modelar, então de profissionais. Tinham profissionais absolutamente fantásticos lá dentro, que estavam alguns no meu nível e vários muito acima de mim, em que eu pude trabalhar um pouco junto também, aprender olhando como é que a pessoa se portava dentro da empresa, né, dentro de uma reunião, numa negociação, numa venda, numa apresentação, numa implantação, né, fazendo uma gestão de conflitos, etc. Então isso para mim foi uma época que também foi um salto qualitativo profissional muito grande para mim. Em seguida daí, um outro salto que eu tive muito, que eu chamo, né, eu gosto da expressão estado da arte, né? Eu diferencio o estado da arte da perfeição, né? Perfeição, eu acho que está tudo aquele negócio absolutamente perfeito, que seria, vamos dizer assim, uma nota 10, né? E estado da arte para mim é mais do que 10, e para ser mais do que 10, tem que ser mais do que perfeito, e na verdade nem precisa ser perfeito, né? Se você conhecer, talvez você conheça alguém que seja uma pessoa que você fala extraordinária, que é muito mais do que 10, e ela não é perfeita em tudo, tá? Mas então eu chamo o estado da arte. Então, na minha última empresa que eu trabalhei, né, que foi a Oracle, eu pude assim aprender, executar, realizar no estado da arte toda a parte de negociação, a parte de liderança, a parte de vendas, a parte estratégica. Então, aí para mim foi assim uma grande escola. Eu fiquei lá por quase 13 anos, né? 12 anos e mais do que meio. Então, realmente foi uma escola muito grande, que me deu uma visão de negócio muito grande, deu uma visão de estratégia, que eu coloquei assim, todas as coisas que eu tinha, que eu poderia estar colocando, eu coloquei, absorver o máximo possível. Eu tive o prazer também de estar dentro de um anfiteatro, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, junto com o presidente da Oracle, o fundador da Oracle, o presidente também que assumiu depois, né, também o Mark Hurd, que veio da HP, também tive com ele, com a Safra Catz, com vários outros executivos assim do primeiro time do Larry Ellison. Tive assim num encontro que tinha, sei lá, uns 150 executivos mundiais, e estavam todos lá assim, alguns metros, né, os fundadores, que a gente pôde trocar ideia. Tive condição também de frequentar os eventos de lá, as reuniões de lá dos Estados Unidos, algumas, e tocar uma operação aqui no Brasil, tá? Uma operação que eu pude tocar sozinho, a operação sozinho, que eu digo assim, à frente da operação, né? A gente tem uma equipe aí bastante grande, e com uma realização muito grande, foco muito forte em vendas, com as melhores práticas, cuidando do P&L, né? O P&L, quando eu falo, Profit and Loss, né? A parte de toda a responsabilidade sobre a receita e sobre a margem também da operação. Então, é uma operação tua. Para você ter uma ideia, a gente tinha a possibilidade de, a partir do momento que tinha um objetivo de receita, que normalmente era maior, e esse maior não era um 5, 10%, como estava seguindo o mercado, ou o mercado estava seguindo isso aqui e tal, então vamos ganhar um X% de market share. Não, eram crescimentos de mais de 2 dígitos ano a ano, e o primeiro dígito nunca era 1, né? Eram 20%, 30% de crescimento assim, na área, 40%. Então, eram crescimentos assim, muito grandes, e que a gente tinha também a contrapartida, por exemplo, quando você tem um crescimento grande assim de receita no próximo período, e também existe uma contrapartida de recursos, né? De número de headcounts, número de profissionais. Mas olha que interessante, até a gente tinha a liberdade de, se fosse o caso, de fazer alguma mudança de tipo, eu posso estar trazendo mais receita para abranger esse mercado, se eu conseguisse trazer também, e você tinha mais headcounts para isso. Então, era
como se fosse uma empresa, quase uma empresa também de você estar tocando. Então, isso aqui me deu um know-how muito grande para empreender, para o negócio, para a visão de negócio, e como eu comentei também, a liderança de pessoas, de estratégia dentro do ambiente extremamente complexo, né? É uma empresa muito grande, com atuação internacional. Para você ter uma ideia, eu respondia para um vice-presidente América Latina, um dos vice-presidentes da América Latina que estava em outro país, respondia também para o presidente aqui do país, né? Tinha pares, tinha áreas que estavam respondendo para mim, mas que tinham reportes também para fora do Brasil. Enfim, então, dentro do ambiente complexo, entender esse jogo, jogar esse jogo, mas assim, como eu digo assim, no estado da arte. Tá? Então, isso aí também foi um salto qualitativo assim, dentro do meu expertise profissional muito grande. E, a partir daí, meu próximo passo foi... eu tinha alguns sonhos, né? Um dos sonhos assim era empreender. E numa posição alta de executivo, então a carga de responsabilidade é bastante grande, que você fica 10, 12 horas por dia e respondendo e-mail, inclusive todos os dias nas férias e tal. Então essa vontade de realizar algumas coisas, e uma principal era empreender, eu tentei fazer algumas coisas em paralelo, mas realmente estava muito difícil fazer bem feito as duas coisas, né? Então foi uma decisão dura, demorada, e depois que eu ainda pedi demissão, ainda fiquei um ano ainda, teve uma contraproposta, ainda fiquei um ano, enfim, numa área nova para estruturar, enfim. Mas efetivamente acabei saindo para um próximo passo. Mas antes desse passo, teve um também, aí nesse meio tempo, nessa empresa, que eu vou comentar uma coisa pessoal, mas eu vou comentar porque é uma coisa que me ajudou muito também numa expertise profissional, que foi desenvolver um lado meu de care, né, de cuidado, de olhar mais para as pessoas, né? Eu tive uma filha linda, né? Hoje ela está com 14 anos, a Thaís, e isso me desenvolveu muito, essa parte de cuidado, né? Eu acho que, em geral, o homem ele é preparado para isso. O homem ele tem aquilo lá, em primeiro lugar, é ele, em segundo é ele, em terceiro é ele. Quando né, eu casei, eu percebi que em primeiro lugar era eu, em segundo lugar a minha parceira, né? Mas eu estava em primeiro lugar ainda. E eu sou o primeiro e vamos embora. É assim o jogo. Quando eu tive minha filha, essas prioridades mudaram, né? Então, até uma história real que eu conto aí dando risada, mas ela é real, tá? Então, eu chegando numa quinta-feira do trabalho, uma época assim de fechamento de trimestre assim muito puxada, muito cansado, chegando tarde, alguma coisa próxima de 10 horas, e que de repente precisava de um remédio faltando para minha filha, né? Se fosse para mim o remédio, com 100% de certeza, assim, amanhã eu compro de boa. Se fosse para minha parceira, eu negociaria com ela. Poxa, estou super cansado, tal, precisa mesmo, é super urgente. Se for, eu vou, mas enfim, se não for, eu vou amanhã no primeiro horário, o que for, eu negociaria. Para minha filha, eu nem perguntei se era urgente ou se não era urgente. Eu só sei que estava faltando, eu nem pensei, eu peguei a chave do carro, saí, fui na farmácia, comprei, voltei e está aqui, pronto. Então, esse cuidado, essa mudança de prioridades aqui, para mim também foi algo muito significativo, né? De repente, me ter como prioritário, mas ter essa sensibilidade também, né? Ou desenvolver essa habilidade também de um cuidado maior, né? Além da minha filha, que serviu como um exemplo e é até hoje, mas um cuidado maior com as pessoas também. Usar essa habilidade também para o meu profissional também foi um salto muito grande dentro do meu expertise, assim, das minhas habilidades profissionais. E aí, voltando então para o próximo passo, né, de agora então sair da empresa e legal, o que eu vou fazer? Eu tinha várias ideias e tal, mas não tinha exatamente consolidado o que era. Então minha vontade foi o quê? Deixa eu parar, tinha a lembrança também o quão importante foi aquela minha ida, aquela minha viagem de 3 meses para a Europa, e eu me estruturei e decidi fazer um ano sabático. Então eu fiquei exatamente um ano
até me lembro de ter colocado no LinkedIn, que eu estava no ano sabático e tal, porque tinha muitas pessoas que, né, como um executivo da Oracle também, que me acessavam para pedir uma indicação ou pedir, enfim, alguma coisa e tal, e era um volume grande. Então, eu coloquei isso aqui para dar um tempinho para mim, né, e quando você sai de uma empresa dessa também, acontece de algumas pessoas te chamarem e tal, então eu coloquei e falei, não, puxa, eu quero dar uma pensada, né? E aí eu fiz vários cursos fora, cursos de desenvolvimento, cursos de desenvolvimento pessoal e cursos de negócio também. E foi assim como da outra vez, também abriu muito horizonte, mesmo trabalhando numa multinacional e tendo alguns contatos fora, algumas viagens para o exterior a trabalho e até a lazer também, o fato de você sair e olhar, né, com outros olhos, não só de lazer ou um trabalho específico, mas olhar o que está acontecendo no mercado, por mais que eu estivesse trabalhando numa multinacional com informações e tudo mais, mas o fato de experienciar esses outros pontos, essa cultura, o que está acontecendo em termos de negócio, para onde que está indo o mercado e tal. Então foi um ano que eu fiz vários cursos fora, tive contato com pessoas, tive contato nesses cursos aí também de desenvolvimento, de negócio e tal, eu vi coisas fabulosas, fantásticas. Realmente, assim, é uma experiência que é uma daquelas experiências que não tem preço nenhum que possa pagar. Então, assim, ampliou muitos limites, eu vi muitas oportunidades, e foi nesse período também de sabático que eu tomei a decisão de realmente empreender, né? Eu defini que ia empreender, que eu ia abrir um negócio, e eu sabia que negócio que era aquele lá, tá? Então, foi esse salto, um outro ponto de salto qualitativo muito grande aí na minha vida. E eu me decidi em abrir um negócio na área de coaching, né? Eu já fazia isso, a minha vida inteira como líder eu fiz isso. Eu gostava, além do meu trabalho, de montar estratégia, de automatizar processos e de montar um time de elite, de liderar, etc. Também eu ajudava, né, pessoas que eram do meu time e até outras pessoas também, de conversando, dando orientação de carreira, etc. Eu lembro até que eu defendi muito para vários, vou falar mentorados ou mentis em inglês, né, mas pessoas que me procuravam para pedir alguma orientação nesse sentido, eu falava, puxa, dentro de TI o ideal é que você comece por uma área de consultoria, para você realmente mexer em produto, conhecer como é que é produto, como é que é uma implementação, a complexidade de uma implementação. Depois passe para uma área de pré-vendas, que é uma área que está ligada a produto, mas está mais ligada a negócio do que um consultor, e trabalhando com tecnologias mais à frente, às vezes você tem novos produtos que nem estão tão experienciados, mas é isso que você leva para o mercado, né, com pré-vendas, e depois uma área de vendas, que aí você sente realmente o que está funcionando e o que não é, né? A abordagem, se aquele produto tem fit para o mercado ou não tem fit, enfim. Então eu sempre fiz isso de alguma forma, até um pouco sem querer as coisas foram acontecendo. Eu passei pela área de consultoria, eu passei pela área de pré-vendas e eu passei pela área de vendas. E eu falava isso aí desde a época de consultoria, né? Então foi também uma coisa que eu me desenvolvi nesse ponto. Então eu comentei isso porque assim, toda a minha fase, as minhas fases de carreira, eu já praticava esse trabalho de coaching, né, de orientação para a pessoa, no sentido de ajudá-la a dar os próximos passos profissionais. Então eu falei, puxa, quando eu me formei, eu fiz um curso na ICI, uma empresa americana e brasileira, né, um dono americano, um sócio brasileiro, e assim, aprendi muito e eu olhei e falei, puxa, é isso aqui, é isso que eu gosto de fazer. E isso que eu já conheço, já sei, né? Eu acho que são técnicas para fazer, mas são técnicas, né? Não te dá habilidade, mas eu já fazia isso, a minha vida inteira fazer isso aqui, é isso que eu quero, isso que eu gosto de fazer. Tá? Então eu me formei, foquei inicialmente em carreira e fui, durante esse tempo, né, os últimos 7 anos aí, trabalhando e, naturalmente, você vai fazendo e vai, por indicação, ouvindo públicos, né? E aí eu fui definindo, além do especializando mais, né, e definindo mais o público também, as pessoas que me procuravam, onde funcionava mais, etc. E aí, paralelo a isso, eu tocando meu negócio, né, de coaching, né, fazendo os meus trabalhos de coaching na área de carreira, de resultados, de liderança, não ajustando, mas naturalmente o mercado me procurando, eu fui fazendo e foi formando um caminho naturalmente.
Paralelo a isso, eu entrei no mundo startup, me abriu uma visão startup nova, que é um mundo totalmente diferente, não digo totalmente, mas é muito diferente de uma empresa tradicional. Tá? Então eu acabei, por um contato também de negócio e tudo mais, eu acabei sendo convidado para ir dar algumas palestras na Wayra. A Wayra é uma aceleradora de startups do Grupo Telefônica, é uma iniciativa mundial. Então tem uma operação aqui no Brasil. E aí eu fui convidado para dar algumas palestras sobre B2B, sobre vendas, etc. E aí eu acabei virando um mentor nessa área, principalmente de B2B, mas eu acabei virando um mentor da Wayra. E eu fiquei por um bom tempo por isso, onde eu pude ter a visão de startup, conhecer o modelo de negócio, que é muito diferente do modelo de negócio de uma empresa tradicional, e conhecer negócios, né? Mentorei dezenas de startups, então conhecendo negócios, ajudando as pessoas. Então eu estava juntando a visão de startup para o meu negócio, até para outras pessoas, e juntando também o que tem de bom no mundo empresarial, para o mundo empresarial dessa visão de startup. Né? Então também foi um período muito rico em que eu me dediquei aí a essa visão de startup. Ainda tenho contato com pessoas atualmente, né? Eu estou aqui na WeWork, eu tenho um escritório aqui na WeWork, e tem várias startups, tem empresas maiores, mais tradicionais, como HDI Seguros, como Cargill e algumas outras, e tem muitas startups, né? E aí você acaba fazendo amizade e tal, então ainda tenho contato, e até além né, do meu negócio eu tratar e ter estruturado como uma startup, eu acabo, de alguma forma, continuo mentorando também algumas, não de maneira formal, mas informalmente também. Tá? Então essa visão de startup também foi uma visão que eu trouxe aqui para o meu expertise. E um outro expertise também muito rico nesse meio de caminho, junto também, paralelo ao negócio, foi a visão de marketing digital. Tá? Então, eu conheci um pouco digital, até pela tecnologia e tal, mas tem um mundo paralelo aqui de marketing digital funcionando, né, que eu aprendi e sigo atualmente uma estratégia que chama-se Fórmula de Lançamento, uma estratégia que foi criada, desenvolvida por um americano chamado Jeff Walker, e aqui no Brasil quem representa essa fórmula de lançamento é o Érico Rocha. Então ele é hoje nessa linha, é muito mais B2C, né? Mas nessa linha aqui ele é o papa aqui do Brasil. Então eu acabei me formando aí, experimentando, e eu estou nesse jogo de fórmula de lançamento, né, de marketing digital, e isso também me trouxe um know-how muito grande, né, de uma abordagem diferente, porque quando você faz uma abordagem que você está mais corporativo, que você está na frente do seu cliente, você consegue sentir se a tua abordagem está funcionando e realinhar na hora. Né? A pessoa está lá para te ouvir por um tempo, numa apresentação, numa negociação, numa venda, o que for. Agora, dentro do marketing digital, você tem alguns pouquíssimos segundos para fazer todo o caminho correto para a pessoa, porque senão ela está lá, demora um pouquinho mais, não me interessou, puxa, ela clica em outra coisa e vai embora. Tá? Então tem abordagens, né, muito mais precisas, né? Aí eu não estou falando se é melhor ou pior, mas são diferentes e para mim isso vai complementando, né? Mas são muito mais precisas, porque não tem margem de erro. Você errou um pouquinho o texto, você errou a forma, puxa, saiu do jogo, a pessoa clicou e vai embora, vai para outro lugar. Então, também essa visão de marketing digital, muito, muito, muito importante também para essa expertise. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu tive contato com isso aí foi em 2014, dezembro de 2014. Fiz em 2014, há 5 anos e pouquinho atrás, no evento que eu tive lá em dezembro de 2014, que reuniu, assim, das pessoas que estavam nesse programa, as pessoas que puderam vir até São Paulo, puderam pagar e puderam ficar 3 dias no evento, tinham por volta de 3.000 pessoas, é um negócio assim muito grande. Né? E o evento que eu tive agora, há um mês e pouco atrás, o último evento, né, de forma de lançamento, tinha quase 8.000 pessoas. Pessoas que, pelas estatísticas deles, 60% já eram empreendedores e 40% eram pessoas que queriam empreender nesse modelo da Fórmula. Então, uma coisa que é muito objetiva e que tem tem pontos muito positivos, que tem uma assertividade, um índice de acerto, de sucesso assim, muito maior do que a startup. Então também é um outro conhecimento que eu absorvi para a minha carreira que tem me ajudado bastante com essa visão para poder estar ajudando, né, o desenvolvimento também dos meus clientes, dos meus mentorados. E atualmente
o que eu estou fazendo, né? Então, atualmente, chegando até aqui hoje, né, eu criei a Prosper Academy, tá, que cuida, né, que tem o objetivo de estar orientando executivos e profissionais de TI para que eles se tornem talentos extraordinários, levando até eles uma jornada de carreira, uma jornada de resultados e uma jornada de liderança, de forma que eles possam, além de aprender as melhores práticas, eles possam ter os seus diferenciais em cada uma dessas práticas, né? Então, tem muitos ensinamentos em business schools que nos levam a quê? As melhores práticas. Então, mas onde que está o pulo do gato, né? Essa experiência assim, que eu tive e mais esses outros pontos também em áreas diversas, como marketing digital, como startup, de você trazer para cá, além naturalmente da prática, né? Que te faz ver alguns pontos também. Então, isso vai se retroalimentando à medida que eu vou absorvendo conteúdos novos, eu vou retroalimentando com a experimentação junto com os meus clientes. Então, a gente testa algumas coisas novas, eu tenho isso aqui e vou evoluindo nesse processo, né? Até um ponto também que eu acho imprescindível, que paralelo a tudo isso aí desde sempre, eu tenho investimento meu mesmo na minha formação, um investimento muito forte, né? Então, os últimos anos, para você ter uma ideia, eu tenho, assim, consistentemente investido numa faixa mais ou menos de $10.000 de treinamentos todos os anos para esse desenvolvimento, para saber o que está funcionando melhor, né? Isso aqui está funcionando legal, mas como que dá para fazer mais simples? Como que dá para fazer melhor? Como que dá para fazer mais inteligente? E colocando isso em campo. Então, esse é o ponto principal. E aí, quando eu olho para trás, tudo que eu trouxe lá de trás, então, o meu sentimento de verdade é que tudo que eu me formei lá atrás, tudo que eu trouxe lá de trás, tudo que eu experimentei, que eu vivenciei, que eu me desenvolvi, é para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, se pudesse perguntar, se você perguntasse para mim assim, Bona, se você pudesse fazer alguma outra coisa, ou se você quer parar de trabalhar, ou se você quer putz, não quero nada disso. Eu estou fazendo exatamente o que eu me preparei para fazer minha vida inteira, né? Lógico, eu vou evoluir, a gente vai evoluindo, mas eu me preparei, me parece que tudo assim foi consolidando, foi afunilando para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Tocar um negócio meu, tá? Ligado à inovação, com pessoas que de repente querem aprender, que estão ligadas também à inovação, que eu posso agregar muito valor e fazer uma coisa extremamente prática, trazendo sempre o que tem de ideias novas, fazendo de uma maneira inteligente, mais rápido, mais prática, para que a gente consiga estar efetivamente agregando valor, né, no trabalho que eu estou fazendo. Então, essa aí é a minha história, para você me conhecer um pouco mais. E eu estava pensando aqui, quando eu estava rascunhando essa história para fazer hoje, eu falei, eu acho que nem o meu pai sabe de toda a história, né? Depois eu vou até passar esse vídeo para ele também, né? Mas eu acho que nem meus pais, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, talvez nem eles, né? Que estão comigo desde sempre, que eu sou o irmão mais novo, né? Sabem de toda essa história conjunto a minha. Atualmente eu foquei mais no profissional, mas eu acho que nem eles sabem. Então essa é a minha história para que você conheça um pouco mais. E esse foi o primeiro Bona Talks, que vai acontecer todas as semanas. Eu sou o Bona e vejo você no próximo episódio.